está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa universidade. E no programa de hoje, conversaremos com a professora mestre Roseli Tonini. Ela é coordenadora do curso de Recursos Humanos da Unimes Virtual, que recentemente foi avaliada pelo MEC e recebeu nota máxima, a nota 5. Então hoje iremos conhecer um pouco mais essa excelente profissional e falar um pouco mais sobre os recursos humanos, sua trajetória profissional e sua vida. Obrigada, professora, por você aceitar o nosso convite e conversar com a gente hoje aqui. Obrigada, eu que agradeço. Uma honra estar aqui hoje, Gabriela. Bom, então vamos conhecer um pouquinho a senhora, né? A senhora nasceu em São Paulo, não é isso? Sim. E passou a sua infância toda lá, Isso, junto com seus primos, não é isso? Também, isso, muito família, nós morávamos próximos numa mesma rua, né? Então, assim, crescemos juntos, os primos, assim, até hoje, né? Mesmo estando distantes, eles lá, eu aqui, mas assim, o Face é uma maravilha, né? Aproxima, então, né? Então a gente mantém contato sempre, se visita sempre, brincávamos muito juntos, né? Assim, Então nós tivemos uma infância e uma juventude muito feliz e com muito conceito de estar juntos, né? Sim, sim. De família, isso sempre foi muito forte para nós. E os seus pais? Eles trabalham em quê? Fale um pouquinho dos seus pais para a gente conhecer. Meu pai, ele foi chefe de serralheria, né? Quando eu morei em São Paulo, quando ele aposentou, a gente veio para cá, né? Para a Baixada Santista. E ele estudou não muito, né? Até a 4ª série de antigamente. Mas muito caprichoso, muito assim, né? Muito detalhista nas coisas, e sempre fazer com muita qualidade, um caráter excepcional, né? E acho que a gente nunca teve assim uma condição financeira muito excedente, né? Foi sempre assim dentro do que a gente precisava mesmo, família humilde, mas graças a Deus tudo que a gente precisava de base, né? Acho que eles deram. Minha mãe sempre ajudou em casa, sempre foi a nossa administradora do lar, né? E ela sempre ajudou o pai também, sempre fez algumas coisas para vender, para a gente sempre ter um pouquinho de conforto a mais. Sim. Uma empreendedora, na verdade, né? Mas assim, foi muito bom. Eu acho que exemplo de família a gente teve, né? De base a gente teve, assim. Que então, é super importante, né? Para a formação de um ser humano. Eu sou Irmãos? muito feliz. Então, eu tenho 2 irmãos, uma irmã. A irmã é professora de História e Geografia, né? Os irmãos são empreendedores, né? O meu irmão é mais na parte ele tem um negócio na parte de engenharia elétrica, né? E o meu irmão tem um comércio. E assim, também somos unidos. Acho que essa questão de união foi um fator que a pai e mãe, né, sempre fez a gente ter. E batalhadores, né? E todos estão morando aqui na Baixada Santista ou alguém voltou para São Paulo? Um irmão não veio, ficou lá, né, em São Paulo. E agora os outros 2, a minha irmã e o meu irmão, estão aqui com a gente da Baixada também. Olha então, que legal. E como é que foi na escola? A senhora sempre foi quietinha? A gente estava conversando anteriormente. Como é que era na sala de aula? Sempre muito quieta, né? Mas eu lembro que tinha assim vários colegas que sempre queriam sentar próximos. Eu falava assim, vamos sentar próximos para ver se ela passa a cola para gente. Mas não era o caso, eu não tinha coragem, eu não conseguia, né? Não sei o quanto que eu ajudava eles, né? Mas para estudar mesmo. E assim, sempre fui bastante estudiosa, sempre sentei na frente, ainda eu brinco com eles, que eu falo que né, eu sempre tive problema de visão, aí sempre precisei usar óculos, né? Fiz cirurgia, tudo na vista. Aí eu falava assim, não, mas é que como eu tinha que sentar na frente, não tinha outra opção. Ou eu estudava, né, ou ficava muito desagradável, né? Mas eu sempre gostei de estudar, na verdade. E você chegou a fazer magistério também, não foi? Então, isso. E essa foi onde começou a puxar para você dar aula ou não? Eu sabia que eu queria ser professora,
Isso era claro para mim, porque quando eu era pequena a gente tinha lá uma parede em São Paulo, desde São Paulo, e eu escrevia com giz na parede e dava aula para o cachorro, né? Olha só. Sério. Então eu ficava conversando, porque eu não tinha com quem falar, né? Então eu ficava conversando. Sempre gostei muito de animais, assim, bichinhos, né? Eu falo que são meus filhos de patinhas, né? Mas assim, a gente brincava. Então eu já simulava na minha cabeça desde pequena que eu estava numa sala de aula, né? Só nas brincadeiras Nas já. brincadeiras, Mas assim, quando eu comecei a trabalhar, eu gostava muito da área da administração, eu gostava muito do que eu fazia. Então eu pensei assim, não era aula para criança a minha afinidade, né? Minha afinidade era dar aula, mas naquilo que eu gostasse muito, que na verdade era, né, a administração, que era a empresa. Mas a sua primeira profissão foi balconista, não foi isso? Sim, aos São 17 Paulo, anos. eu morava em São Paulo. Na verdade, com 16, e aí eu fiquei lá mais de um ano, um pouquinho, né? Saí com 17 para vir para cá. E fazia de tudo um pouco, né? Era atendimento e a gente tinha que ir lá arrumar, limpar balcão, colocar as roupas em ordem, né? Então, assim, foi uma experiência, né? Não desmereceu em nada. A balconista a gente precisa... Olha, aprende mais, né? Eu fiquei boa para conversar, para me relacionar com o público. Foi muito importante, né? Sim, sim. Então, assim, um emprego que para mim pesou. Quando eu fui trabalhar numa outra empresa para secretária, e eu falei que eu tinha sido balconista, isso foi super importante. Sim, porque ele falou, então, ele queria alguém que atendesse, né, que alguém que atendesse telefone, que alguém desse todo um suporte no atendimento. E ser balconista pesou bastante para eu conseguir um cargo melhor depois. Sim, sim. Então, acho que, né, a gente tem que fazer bem feito qualquer tipo de atividade, qualquer cargo, né? Todos os cargos têm seu mérito, a sua honra. Sim, e claro. é aquilo que vai nos trazer resultados positivos mais para frente. Então, a gente tem que fazer com muito capricho qualquer tipo de atividade que a gente se predispor a fazer, né? Sim. Você veio aqui para a Baixada quando você era adolescente. Como é que foi essa mudança na época? Você deixar seus amigos, deixar a sua escola? Como é que foi essa adaptação? Nossa, eu senti muita falta dos primos, né, da família. A gente se visitava bastante. Eu chorava muito no começo, aí que eu queria voltar. E aí eu fiz o magistério, arrumei o primeiro emprego aqui na área de administração. Aí depois eu fui fazer faculdade. Quando eu comecei a fazer a faculdade aqui em Santos, nossa, aí o meu tempo ficou ocupadíssimo, porque eu trabalhava e estudava, né? Então aí tudo bem, aí já comecei a criar raízes aqui. Né? E por que administração? Porque já estava trabalhando na área? Onde foi que de repente te deu Eu já gostava das tarefas que eu fazia, né? Atendimento, eu trabalhei com uma pessoa que me incentivava muito. Ele também era administrador e ele caprichava muito nas coisas, né? Ele tinha muito capricho. O meu pai e esse chefe, esse diretor, dono da empresa, né? Os dois tinham o mesmo capricho em fazer as coisas e tudo. Eu gostava. E uma vez foi uma moça lá, né, que a gente teve que atender, ela conversou um pouco enquanto ela esperava para o meu chefe atendê-la, e ela falou assim, eu estou fazendo administração. Né? Nossa, é muito bacana, a gente tem essa matéria, né? Aí eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, mas deve ser muito bom fazer administração, né, e ter essas disciplinas. Eu fiquei encantada. Aí eu falei, olha, sabe, eu vou prestar para administração, né? E eu tinha vontade de ter um cargo melhor, né, de crescer profissionalmente. E eu fui assim com o coração, e eu adorei, né? Se eu tivesse que se eu tivesse que escolher novamente uma primeira graduação, eu ia escolher administração de novo, porque é muito bom, né? E depois de formada, né, ver o mercado de trabalho, como você se preparou? Já tinha se preparado anteriormente? Já tinha feito planos? Como é que foi? Eu me formei muito nova, porque eu nunca parei de estudar, sempre fui estudando, né, consecutivamente. E eu trabalhei muitos anos nessa empresa, né? Eu não fiquei, né, assim, não tive tempo de ficar desempregada, graças a Deus, né? Sim, sim. E aí, logo que eu terminei a faculdade, eu queria uma oportunidade para dar aula, eu não queria ficar em casa, eu queria fazer outras coisas. Dar aula? Não, inquieta, né? E aí eu fui, eu vim, a Unimes me deu, eu estou na Unimes há 23 anos, né? E aí eu queria fazer mestrado. Porque quando eu estudei a administração, eu tinha um professor
que ele fazia mestrado, e ele viajava para fazer o mestrado. Então, quando ele chegava, a gente tinha aula de sábado. E ele contava pra gente como tinha sido, né? Eu ficava, nossa, mas fazer mestrado deve ser muito bom. Sempre quieta, né? Então, nossa, eu ficava imaginando. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu queria tanto fazer mestrado, estudar, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu quero dar aula só para conseguir uma renda a mais para poder pagar a pós-graduação, o mestrado, né? Porque mestrado não tinha essas bolsas com muita facilidade, tinha que ser particular. E até hoje também é caro, E é cara, né? Eu falei, olha, então eu vou tentar uma renda, né, para poder fazer. Aí saiu no jornal aqui, na Unimes, que estava precisando, né? Aí um professor que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, o professor Reinaldo Teruel. Ah, o Lembra? Reinaldo, sim. Então, ele trabalha ainda, né, no SESC, e às vezes ele tinha que viajar para os treinamentos do SESC, e eles precisavam de uma assistente que eu substituísse, né, de vez em quando. E aí eu falei, não, eu venho, né, eu quero fazer, estudar a pós-graduação. Aí o professor Porto, que era o diretor na época, ele falou assim, olha, então se você entrar realmente no mestrado, a gente vai te dar a oportunidade, né? Olha que legal. Aí entrei no mestrado e comecei a dar assistência para o Reinaldo, substituí o Reinaldo algumas vezes, até, né, E como é que foi substituir a primeira vez? Que até então... Então, né, as primeiras vezes foi assim, eu fiz um estágio, na verdade, né? Eu assisti às aulas do Reinaldo, a semana inteira. E nós tínhamos, por exemplo, 4 aulas de primeiro semestre, de primeira turma. Curso de administração. De administração. Tínhamos, na época, 4 salas de primeiro ano, de repente, né? E você com 22, 21 anos? Ah, muito nova, mais ou menos. Aí eu sentava lá, ficava ouvindo ele falar a aula. E eu ouvia a mesma aula, o mesmo assunto nas 4 salas, eu decorava o que ele falava, né? Eu sabia todos os exemplos, tudo. Aí quando tinha atividades em grupo, exercícios, eu ajudava nas correções. Aí depois eu fui preparando aulas, depois fui fazendo diários, para depois, quando ele começou a faltar, eu ter condições de começar a assumir as aulas dele, né? Então foi feito assim com muito cuidado, não foi, né, a Unimes teve assim uma preocupação bacana de preparar a gente, né? Então eu sou filha da casa, assim, eu acho que é uma honra. Você já está aqui há 23 anos, né? Sim, praticamente no total, presencial e AD. O que mais te marcou durante esse tempo aqui na Unimes? Olha, tem 2 coisas que me marcam muito. Os alunos, que eu tenho assim uma amizade enorme, que a gente dá a aula, ministra a aula, quando termina, eles têm um carinho maravilhoso com a gente. Então, acho que isso, assim, aí eles vão pro meu Face, né? Aí eles contam os sucessos que eles têm, as vitórias que eles têm lá fora, que fizeram pós, que não fizeram, né? Então, uma das coisas, assim, que me marca muito na Unimes são os alunos que são, assim, muito carismáticos, né? O corpo docente, a gente é muito unido, muito qualificado e muito unido. E uma coisa assim que me marcou muito foi uma conquista que nós tivemos, né, de iniciação científica, de um grupo de alunos que nós fizemos um trabalho, e nós ganhamos o primeiro lugar em nível nacional no CONIC, né, que é um congresso de iniciação científica. Então isso me deixou muito feliz, eles ganharam um prêmio de R$2.000 entre eles, né? Foi um trabalho, um reconhecimento que me deixou bastante emocionada. E o trabalho falava sobre o quê? Então, nós falávamos sobre, era um trabalho de iniciação científica, nós falávamos sobre a qualidade no atendimento dos restaurantes, mas focado no atendimento a portadores de necessidades especiais. Muito legal. E a ênfase era para cadeirante. Nós tínhamos um aluno do grupo que ele é cadeirante, mas maravilhoso, assim, muito estudioso, muito aplicado. E ele fez assim todo um estudo técnico, né? Da altura que tinha que ser o balcão, de como que teria que ser, né? Que infelizmente, nossa senhora, né? Aqui na Baixada, pelo menos, um trabalho, acho que de nível de pós-graduação, na verdade, porque legal, né, nós tínhamos ele que fez toda essa parte técnica, né? Que dominou assim completamente, né? Aprendemos com ele, né? Também foi uma troca de experiência e fizemos assim com uma garra bacana, né? Porque a gente queria melhorar a condição, né? A gente queria chamar a atenção para isso. Então, foi muito bom. E no dia que eles fizeram a apresentação no CONIC, eu estava dando aula na FATEC, eu não poderia estar naquele dia, e era eu e a Camila, né? A Camila Papa,
nós estávamos conduzindo a equipe e a Camila foi com eles. E aí eu em aula e eles falando, né, eu falei para os meus alunos, era orientação de TCC, de ABNT, normas, né, na FATEC, eu falei, gente, de vez em quando eu vou precisar dar uma assistência aqui, porque eles estão fazendo uma apresentação de congresso, no celular, né, no congresso, no celular, e daqui a pouco falava assim, professora, nós já vamos apresentar, daqui 5 minutos. Aí eu dava uma assistência, assim, rapidinho, contava para os meus alunos. Eu falei, cara, eles vão apresentar daqui 5 minutos. Virou novela, né? Virou. Aí daqui a pouco, eles, professora, nós já apresentamos. Nós ficamos entre os finalistas, né, para concorrer o prêmio. Aí eu fazendo aquela festa, né, na aula. Ai, gente, olha, eles estão nas finalistas, eu vou precisar ouvir essa resposta, né? Aí depois, professora, nós conseguimos, tiramos o primeiro lugar. Foi assim, muito legal. E aí eu falei, bacana, né? Já estava acabando a aula da tarde, já das 4h30, 20 para 5 já, estava acabando a aula, estava indo embora. Não, professora, espera aí que nós vamos na sua casa, né? E aí, né, eles foram, o pai, né, dele, do cadeirante, tinha um transporte, né, um veículo especial para levá-los. Pôs toda a equipe no carro e foram em casa. E aí, né, a gente sai no portão de casa com aquele cheque, era um cheque, eles deram um cheque de plástico bem grandão. Que legal. Né? Daqueles de mentirinha, né, que eu vou falar que era R$2.000 depois. E a gente na porta de casa, todo mundo tirando foto, os vizinhos tudo olhando a gente tirando foto, né. Ai, que então, legal. Assim, muita felicidade, muita alegria, muita realização na profissão. Acho que foram muitos momentos bons mesmo. A Unimes me trouxe muitas realizações. Você viu muita mudança na Unimes, né? Nossa. Durante esses 23 anos. Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu comecei, nós tínhamos o prédio da Constituição ali, né? Então, onde é aquele segundo prédio, que é um prédio novo? Que é do direito, né? Do direito, era um terreno vazio, era um estacionamento. Ainda quando chovia ali, a gente tinha dificuldade para ir pegar o carro, porque ficava cheio d'água, né? E aí eles construíram aquele prédio num instante, né? Teve o crescimento. Aqui a FEFES, maravilhosa, né? Sim, sim. Nossa, e o morro, o hospital veterinário. Então, assim, a gente viu só crescimento, expansão e o pessoal tudo dedicado, né? Acho que a equipe da Unimes, o pessoal ama muito a Unimes. As pessoas percebem que as pessoas realmente gostam do trabalham que faz, né? muito em equipe, sabe? Eu acho assim, eu senti isso agora com a visita do MEC, né? No nosso curso. Todos, assim, acho que a gente se perde em citar, né? As pessoas, como trabalharam em equipe e como são integradas, comprometidas com a instituição. Então a gente vê esse crescimento da instituição e a gente curte junto, né? A gente sabe que a gente colabora da nossa forma, dentro daquilo que é da nossa competência, né? Vamos falar um pouquinho do IAD, né? Como é que você chegou no IAD? Como é que foi esse convite e essa transformação? Porque lecionar numa sala presencial é um pouco diferente para virtual, né? Como é que foi essa mudança, né? Fantástica. Foi assim, eu estou no IAD há 9 anos, o IAD existe há 10. Né? O curso de administração foi um dos primeiros cursos que nós tivemos no IAD. E aí eu vim para dar aula, gravar as aulas da mesma disciplina que eu já dava no presencial. Então, um dos critérios que eles costumavam dar era assim, o professor que era do presencial, né? O professor, a maioria da equipe era muito boa. Então, eles ofereciam, se a gente queria escrever, ser autor da disciplina e gravar as videoaulas. Aí comecei gravando e fui aprendendo, né? Aqui na Unimes a gente sempre teve uma formação de professores, sempre tivemos, né, esse acompanhamento. E aí fui aprendendo e fui gostando, né? E coisas assim mudaram. A gente dando aula no IAD, a gente muda o nosso jeito de dar aula no presencial. Porque no EAD as aulas são muito colaborativas, o aluno tem que estar presente, tem que ler, tem que participar de fóruns, né? E a gente vai construindo sobre aquilo que eles vão escrevendo ali. Então eles participam do processo muito ativamente, por incrível que pareça, né? No EAD. Sim, sim. E aí a gente começa a criar umas atividades um pouco diferenciadas no presencial também. Então acho que a gente tem uma transformação também na didática, na maneira de dar aula, né? Mais colaborativa, porque é a realidade deles agora,
eles agora usam celular na sala de aula. A gente fala, puxa, mas não pode, né? Mas às vezes eu estou falando de algum assunto e eles pesquisam, né? Na realidade, o professor tem que ser melhor do que ele era antes, né? Para chamar a atenção do aluno. E na hora, eu estou falando alguma coisa, outro dia eu falei assim, então, o Porto, eu tenho um dado, mas não é desse ano ainda, né? A quantidade de exportação era tal, o último dado que eu tenho era tanto, era uma outra disciplina que eu estava dando, né, lá na FATEC. Aí os alunos pegam assim, não, professora, olha aqui, ó, já conseguimos, tá aqui, foi divulgado, tá. Então, quer dizer, a tecnologia ela está dentro da sala de aula. Sim. E nós precisamos saber como fazer uso disso, né? De forma positiva, também, né? Porque tudo tem um lado que pode ser usado positivamente ou não, né? Uhum. E aí, então, a gente começa a ver que a nossa postura na sala de aula ela tem que ser revista e diferenciada, né? Sim. E então a autoavaliação do professor ele tem que ser constante. E como é que foi, como é que você virou coordenadora do curso de RH? Bom, na verdade, primeiro eu comecei como coordenadora do curso de administração de EAD, né? Nós tivemos a saída de uma coordenadora, eles precisavam de alguém, talvez, né, pelo tempo de casa, já conhecia o seu trabalho, pelo desempenho e tal, fui convidada. Aí eu fiquei 2 anos em administração. Quando deu 1 ano e meio que eu estava coordenando a administração, a professora Denise, né, Marino, ela cuidava na época, e ela e o professor, teve mais um professor que agora, o professor Sérgio Leite. Sérgio Leite, sim. Ele deu ele sempre falava, mas tem que ter um curso de tecnologia em gestão de recursos humanos, né? E aí, vamos tentar, aí a gente ofereceu e foi aprovado, o seu Valcir analisou, as pessoas competentes analisaram, autorizaram, a gente começou o curso, né? Aí passou um tempo, aí depois assumiu a professora Elizabeth, que está fazendo um trabalho maravilhoso também com a gente no IAD, né? Elizabeth Tavares. E aí ela continuou, né? A gente continuou construindo o curso, porque o curso estava iniciando, aí chegou um momento que ela falou, Roseli, o que você prefere? Você prefere continuar com a coordenação da administração ou ficar com recursos humanos, né? Que a gente vai ter que fazer uma alteração nas atribuições dos coordenadores. Como eu já estava envolvida em elaboração, formação de projetos do sua PPC, pós-graduação também, né? Foi com ênfase em RH. Na época, hoje, um mestrado em administração e pronto, né? Mas na época que eu fiz, como eu disse, eu comecei a estudar muito nova, né? Fui uma das primeiras, assim, era muito difícil alguém ter mestrado naquela época, né? E ainda saía com ênfase em recursos humanos. E aí, a professora, né, a Beth, deu essa proposta, eu falei, eu vou ficar com o RH, né? A gente termina recursos humanos, faz recursos humanos. Ela falou, então tá bom. Ela fez assim, né? E continuamos, né? Aí chegou a hora de reconhecer o curso, de avaliar o curso, e né? Como é que foi? MEC. Porque ganhou nota máxima, né, do MEC, foi nota 5. Como é que foi esse processo para vocês levarem essa nota? O que o MEC verificou? O que ele viu? Como é que ele chegou nessa nota? A visita é em loco, né? Eles vêm na instituição, verificam toda a estrutura física e, assim, mínimos detalhes, né? Eles verificam também toda a parte pedagógica, didática, o corpo docente, né? A parte técnico-administrativa. Eles analisaram até a parte tecnológica, né, do TI aqui da instituição. Isso, tecnologia, informática, produção, videoaulas, né? As gravações. Tudo tem embaixo do tapete, né? A parte da rádio, extensão. Nossa, eles caminharam pela universidade toda, né? Então, assim, a gente está muito feliz porque eles fazem um diagnóstico muito apurado da instituição. Eles ficaram quantos dias aqui na instituição? Eles ficaram de segunda a quarta-feira. Né, foi do dia 22 ao dia 24 de fevereiro. E a professora Elizabeth, né, e eu, toda a equipe, a PI, a Nívia, o seu Valcir, todo mundo, né, produção. Olha, foi tão em equipe, a gente ficou muito unido para mostrar o nosso trabalho para eles, né, todos queriam estar mostrando o que tinham. Seria o resultado, né, de todo o trabalho, de tudo feito. Todos mostraram, né, a sua parte. Né? Assim, foi muito bom porque
né, a gente teve um reconhecimento, eu entendo, né? É um trabalho assim que muitas pessoas participaram, todos, grupo de apoio pedagógico, né, a própria coordenação sempre se aprimorando a todo momento. Então, assim, corpo docente altamente qualificado, a gente, né, toda a equipe. Eu acho que a maioria de nós aqui, muita gente que trabalha aqui, está há muito tempo. Então, a gente tem uma história, a gente se aprimorou bastante, né? E a professora Beth também é bastante batalhadora, ela traz aí, né, muitas coisas boas pra gente. Então, né, então não tem... E quando você ficou sabendo o resultado? Como é que foi? Meu Deus do céu! Foi com suspense, né? A Nívia desceu, foi falar para a professora Beth, aí, né, a gente ficou muito feliz, né? A professora Beth depois foi lá falar para a gente, a Nívia junto, a coordenação, nós ficamos muito felizes porque tiramos nota 5, né? E a nota com excelência, a nota máxima, é reconhecimento do trabalho inteirinho, de toda a instituição, não ficou nada, fora a biblioteca, né? Então, assim, todos nós fomos avaliados muito assim, né, todos os detalhes. Então, quer dizer, não tem como não ser de todo mundo essa nota. Então, a gente ficou muito feliz, porque é uma construção total em equipe, né? E a gente também tendo sempre aí o apoio agora, cada dia mais, né? Da nossa reitora, doutora Renata, né? Doutora Elaine, pró-reitora. O mantenedor está investindo bastante, também continua investindo. O Nimes, ela está em crescimento constante, né? Então, assim, a gente só tem orgulho, né? Fala um pouquinho do curso de RH em EAD. O que oferece? Tem laboratório, tem atividades complementares, tem estágio? Como é que funciona? Como é que é? Para quem não conhece, como é que funciona esse ensino à distância? O curso tecnológico, ele tem 1.640 horas na nossa instituição. Isso é composto por 4 semestres, na verdade, né? Seria 2 anos, né? 2 anos, é. Então, a gente tem, assim, laboratório. Temos laboratório interativo no 2º, 3º e 4º semestre. E esse laboratório interativo, ele tem a finalidade de trazer tópicos avançados e de formação essenciais para o profissional de RH. Então, assim, tem alguns softwares de RH lá, onde os alunos têm algumas demonstrações, né, eles experimentam, visualizam como é que é o funcionamento. Nós temos o Sistema Cordilheira também, que é um outro programa que a gente trabalha com eles, que é para eles verem um pouquinho na prática, né, algumas situações que eles têm na teoria. E a gente põe também alguns vídeos de formação, então, tipo assim, trabalho para o idoso, né, trabalho para aquela pessoa com necessidade especial, com comprometimento da cidadania da empresa. Então, a gente procura fazer um trabalho em não ter discriminação no trabalho. Então, assim, formações que são essenciais para um profissional de RH. Né, para quem está no mercado. É muito importante, né, que faz um diferencial. Então, a gente põe nessa sala de laboratório, a gente tenta fazer essa complementação para eles. Atividades complementares, nessa sala, nós temos atividades complementares, tem alguns itens que são obrigatórios dentro do MEC, né, que é a formação de relações humanas, né, a parte de gestão ambiental. Nós temos, assim, alguns temas que são necessários, são cobrados para a gente estar desenvolvendo dentro do curso tecnológico. Porque a faculdade ela surge para ampliar os conhecimentos, né? Independente se você esteja fazendo um curso X, você tem que saber, né, o mundo afora, ainda mais hoje em dia que tem todas as informações aí. Então, além da formação, né, deles dentro da área de recursos humanos, o que complementa, né, que é essencial para a gestão. Então, a gente tem essa sala complementar, é bem legal. Isso incentiva também que eles participem de outros cursos, né, para contar alguns pontos, que eles, né, façam algumas atividades extra-muro, extra-sala de aula, né, para poder estar trazendo essa interação, essa interdisciplinaridade com outros assuntos. E a Unimes também dá cursos de extensão, né? Dá. Então é mais uma coisa para o aluno poder... Tem vários cursos de extensão que pode estar contando também com atividades complementares. Né, cursos gratuitos que eles podem estar fazendo, dentro mais com afinidade de recursos humanos. A gente tem um que está aberto agora, inscrição, gratuito principalmente, que é empregabilidade em tempos de crise. Ah, legal. Né, então a gente tem esse, os alunos que quiserem, aberto para a comunidade, pode ser os alunos, né, ou a comunidade como um todo pode estar participando. Então é bem legal, já dá para ter uma experiência do como é o EAD, como funciona o EAD. Sim.
né, gostando, aí pode estar até fazendo outros cursos, né, vai sentindo como que é o funcionamento. E tem pós-graduação, nós temos pós-graduação também, então assim, acho que a gente está, graças a Deus, prosperando, né, fazendo um trabalho legal. Como é que é essa biblioteca virtual? Então, a biblioteca virtual, nós temos a Pearson, né? E a Pearson, ela tem livros de várias outras editoras complementares, né? Tipo Manolis, e tem algumas outras. E temos um universo de livros ali. E é interessante porque a gente entra, os alunos têm acesso a toda a biblioteca da Pearson, né? Eles têm lá um código, uma senha, e qualquer área que ele queira estudar, se ele quer falar lá da cultura organizacional, se ele quer estudar isso, se ele quer estudar recrutamento e seleção, ele vai lá, pega, tem atividades, nós temos projeto integrado, que é uma atividade que eles fazem, um trabalho em formato de artigo, que eles fazem todo semestre, que integra as disciplinas daquele semestre, eles fazem uma atividade, né? Então, eles têm um universo de livros disponível, virtual, para eles, e vai folheando, tem o livro todo ali, ele quer o capítulo 1, o capítulo 2, e vai virando a página assim, no virtual, como se estivesse fazendo, né, manualmente, muito legal. Então, assim, dificuldade, né, hoje com as novas tecnologias, a gente não tem dificuldade de pesquisa, né? Sim. E fora que o aluno também tem as aulas textos, tem as videoaulas, tem as atividades, e por aí vai, né? Então, e o curso, eu penso assim, né, a gente quando construiu o curso, a gente quer que o aluno, ele tenha condição de estar trabalhando ou num comércio, ou numa indústria, né, ele vai estar atuando, eu acho que gestão de pessoas, tecnologia e gestão de RH, ele vai usar na vida dele, na sociedade, na comunidade, dentro da empresa. Então, relações, né, humanas, a gente vai estar ajudando a empresa a conseguir suas metas, sua visão, sua missão, por intermédio do trabalho com os colaboradores. Então, levar os colaboradores a trabalhar com maior eficiência, maior eficácia e efetividade, que é a responsabilidade social como um todo. Então, né, eles vão aprender recrutamento, seleção, treinamento, higiene, saúde, segurança, qualidade de vida. Eles vão ver todos esses aspectos, né, que é importante para nossa vida como um todo. E a profissão de RH, ela vem crescendo, né? O mercado, ele está buscando bastante profissionais, não é isso? Sim. Além da pequena empresa, que pode sim estar fazendo todo um plano de carreira, um treinamento, desenvolvimento, cargos e salários dentro da sua equipe, mesmo que seja pequena, não tem por que não atuar com gestão de pessoas dentro de uma pequena empresa, né? As multinacionais, as médias empresas, hoje... E né? qual a importância de um profissional de RH numa empresa? Esse crescimento? Levar as equipes, né, as pessoas, os colaboradores, a atenderem as metas, a visão, a missão, os objetivos organizacionais, né? Como? Humanizando as relações de trabalho, levando maior qualidade de vida para essas pessoas, maior lucratividade, uma gestão mais participativa, um trabalho em equipe, aprimorá-los mais na negociação. Então, assim, tornar a empresa mais competitiva. Acho que a gestão de RH, ela tem esse... né, essa visão tá modificando, né? Antigamente não era muito assim, não era meio chefe, o funcionário. Cada gerente, ele tem que ser ele tem que ser gestor de pessoas, né? Ele tem que saber trabalhar com as suas equipes de uma maneira diferenciada, né? Então, hoje não dá mais, tem que ser um assunto, uma liderança diferenciada, mais democrática, não dá para... Autoritarismo, acho que não vai funcionar muito mais, né? E como é que funciona esses treinamentos? Porque o profissional, ele de repente, ele trabalha numa petroquímica, ele tem que ter, de repente, contatos com alguém que saiba passar. Como é que ele forma isso? Então, Gabi, a gente tem algumas opções. Ou você tem uma pessoa responsável por treinamento, que ela vai cuidar, porque quando o aluno fizer tecnologia e gestão de RH, os olhos dele vai brilhar para algum segmento um pouco mais. Então, por exemplo, eu gostei muito de treinamento de desenvolvimento de competências. Eu vou fazer um pós-graduação nisso. E aí eu posso ter um profissional, se a empresa é grande, específico para treinamento e desenvolvimento de pessoas. E esse profissional, ele vai poder ver a necessidade, se é um desenvolvimento de treinamento técnico, se é gerencial, se é administrativo, que tipo de treinamento é necessário. E dentro daquilo, ou o gerente pode treinar, ou um monitor, ou alguém que a gente contrata fora, que é o mais, né? Sim, porque às vezes é específico. Mais específico, vai trazer para ele.
Ou hoje em dia, as empresas estão com outras possibilidades. Eu posso usar uma teleconferência, uma videoconferência. A gente pode, né? Então, assim, a gente pode fazer parcerias com algumas universidades para levar o treinamento para dentro da organização também. Então, a gente tem, assim, um universo de possibilidades, né? Até o Nextel, o rádio, hoje é um instrumento auxiliar na hora que a gente vai fazer um treinamento com as pessoas. E como é que os funcionários encaram o RH? Porque tem aquela, né, aquele olhar, o chefe mandou assistir essa palestra, né? Na realidade ele não quer que eu me machuque, que ele não pagar meu seguro, né, obrigatório. Como é que os funcionários hoje em dia estão enxergando? Estão enxergando também nesse desempenho de repente, de crescimento na carreira profissional? Um tempo atrás, eles confundiam recursos humanos com departamento pessoal. Nossa, né? Quer dizer, departamento pessoal vai cuidar dessa parte lá da folha de pagamento, de benefícios, incentivos, remuneração, né? Então aí tudo bem. Agora, a gestão de recursos humanos, aí a coisa envolve, né, muito mais aspectos. O que ele vai ter? Repete a pergunta, Gabi. Como é que os funcionários estão encarando? Então, aí o que acontece? Agora, né, era departamento pessoal. Agora, o que a gente percebe? O plano de carreira, planejamento de carreira, é um esforço compartilhado. O profissional precisa se ajudar para ficar melhor e a empresa tem que incentivá-los também, né, de alguma maneira, a ficar melhor. Então, vou fazer uma faculdade, né, também é uma forma de treinamento. Então, é importante que o colaborador veja o departamento, né, o nosso setor de recursos humanos, como uma contribuição para eles, para o desenvolvimento de competências para eles próprios. Porque hoje a gente não contrata mais uma pessoa pela experiência passada apenas. A gente, quando contrata, a gente visualiza aquela pessoa no futuro pelas competências que eu estou vendo hoje, o que ele pode ser desenvolvido e estar trazendo para mim futuramente. Sim, sim. Então, quando a empresa tem um plano de carreira, onde ele se visualiza neste processo e ele sabe que ele vai precisar estar com novas competências para ter um futuro melhor, e ele vai estar olhando que gestão de RH está lá para dar um suporte e uma estrutura para que isso aconteça. Até a também. Autoestima, né, do funcionário. Claro, então é valorizado. Então, assim, se eu lidar com as pessoas com respeito, né, e mostrar que estamos juntos batalhando para isso, eu acho que a gente tem uma ótima receptividade. Né? Eu acho que a visão muda. A visão está mudando. E os alunos, o que você capta do que eles comentam, do que eles falam, do curso? Olha, eu sou suspeita, é difícil eles não gostarem do curso. É sério, né? A gente fica até meio assim para falar. Eles gostam. Assim, poucas coisas a gente tem que administrar de conflitos, tipo assim, professora, estou com dificuldade no meu grupo de trabalho de projeto integrado, porque 2 colaboram, 3 não colaboram no EAD, né? E aí, posso fazer em trio, porque, né? E aí a gente começa, olha, faz parte de gestão de RH, de recursos humanos. Olha o desafio para vocês, de tentar trazer esses 2 alunos que estão fora, né, para estar construindo. Então, assim, eles gostam, se identificam, né, e acho que as matérias prendem os alunos, sabe? Eles vão gostando e vão se interagindo, mas pela possibilidade de material complementar também, de biblioteca, de artigos. Os nossos professores estão sempre indicando artigos para eles lerem da atualidade, saiu esse mês no exame, então eles se sentem atualizados, né? Então, assim, no curso de RH eu vejo uma identidade grande, sabe? É uma noção, assim, uma sensação de orgulho de fazer o curso. Então, acho que eles participam, né? Eles falam bastante, eles têm uma interação muito boa com os professores. Então, acho que nós estamos muito felizes com esse curso. Professora, e para finalizar, eu vou fazer a minha última pergunta. O aluno que estiver nos ouvindo e quer se tornar, né, um aluno do EAD, do curso de RH, o que ele pode esperar desse curso? Crescimento pessoal e profissional, né? Bastante. Eu acho que não é só o profissional, não. Tem a parte da cidadania, né? Tem a parte dos valores. Se eles olharem para quem entra, os que já estão estudando, né? Se olhar para trás como eles estavam quando entraram e como estão agora, né? Eu acho que há uma evolução nas relações interpessoais,
nas relações intrapessoais, né? Na maneira de se comunicar, na maneira de se posicionar. Eu acho que a visão amplia. E, acho que dá uma maturidade profissional bem diferenciada. Eu acho que é bem legal, eles gostam. Dá uma formação, uma preparação para o mercado muito boa, né? E eu acho que eles só têm a ganhar, realmente. Roseli, eu queria te agradecer por você conceder essa entrevista. Obrigada. Foi muito prazerosa, muito legal. Obrigada, eu que agradeço. E eu queria também te parabenizar por essa nota 5. Obrigada. Porque a gente está aqui, a gente sabe que o quanto você ficava ali, né, nos bastidores, torcendo. Ai, Gabi! Então foi muito merecido. Nós torcemos, né? E eu queria deixar um espaço para você dar o seu recado para quem estiver ouvindo a gente. Olha, meu recado é que conheçam, né, a nossa plataforma, conheçam lá a divulgação dos cursos, quais cursos são oferecidos, né, que estudem sempre, se aprimorem sempre, independentes, de preferência, né, se puder ser na Unimes, ótimo, mas se escolherem uma outra instituição, o estudo é o essencial hoje em dia, né, então é isso que vai mudar o nosso país, é isso que vai conseguir trazer, né, uma qualidade de vida melhor para toda a sociedade. A gente precisa desse pessoal preparado para mudar essa situação que a gente vive hoje, né? Então a minha esperança está na formação desses alunos, né, na cidadania deles, na atuação deles na sociedade, que vai mudar o meu futuro também. Isso é verdade. Bom, gente, obrigada. Lembrando, curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui, além de fotos, bastidores, ou então mande seu recado pra gente. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Obrigada. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a Universidade